Acabou o amor! Jean Willis acaba de admitir que foi traído pelo governo de Lula, chamou o secretário das comunicações, o deputado petista Paulo Pimenta, de mau caráter, chorou porque não conseguiu uma boquinha dentro do governo e ainda deixou muito claro de que dentro do PT não existe democracia. E se já não bastasse isso, acaba de revelar, olha só, um escândalo no governo de Lula. Afirmou que existiu contra ele uma espécie de gabinete do ódio criado pelos próprios petistas. Aí é claro que eu separei os melhores momentos desta maravilhosa entrevista. Se liga! E Lula, então, me colocou junto com o Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, e falou pra ele, de maneira muito categórica, falou, olha só, nós não estamos bem com a comunicação digital. O enfrentamento da desinformação é um problema. Então, Jean Willis está dedicado a essa questão, ou seja, viveu essa experiência, eu quero que ele vá pra SECOM. E aí ele ainda usou essa expressão, ele disse, isso é uma ordem, não é um pedido. Caraca, desse jeito. Bom, o Paulo Pimenta, ele já estava preocupado com a ideia de que eu, voltando para o Brasil, eu iria para a SECOM. Embora eu tenha dito para ele, tenha dito para Lula, com todas as letras, eu falei, presidente, eu não quero estar na linha de frente. Eu vivi um processo horrível no Brasil de difamação, de fake news, de mentiras, de destruição da minha relação com a sociedade. Eu fiquei vulnerável, eu tive ameaças de minhas irmãs, pra minha mãe, então eu não quero estar na linha de frente, eu quero contribuir com o trabalho. Inclusive eu disse pra ele qual era o trabalho que eu já tinha montado, que eu já tinha pensado em termos de enfrentamento à desinformação. Mas eu acho que o Paulo Pimenta, ele não acreditou nisso, que eu queria ficar na retaguarda. Pelo meu tamanho, Márcio, né, que às vezes eu mesmo duvido do tamanho que eu tenho, ele se sentiu ameaçado, então ele fez um processo de sabotagem em relação à minha ida pro governo. E ele utilizou o tweet que eu fiz sobre Eduardo Leite pra isso. E aí, claro, todos os colunistas dos grandes jornais, o Paulo Pimenta é o secretário da comunicação e, portanto, é o cara responsável pela distribuição da verba de publicidade do governo na imprensa, nos veículos de comunicação. Então, ele nem precisa pedir. O simples fato das pessoas saberem que ele é o responsável por essa distribuição já leva pessoas a aderirem, digamos assim, às causas dele sem que ele peça. Então, todos os colunistas me defenestraram durante uma semana e era evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso. Opa! O quê? Temos aqui um gabinete do ódio petista? Jean Willis? É sério, bicho? Você votou pro Brasil já assim? Mas você não era contra o Bolsonaro? Agora você tá trabalhando contra o governo que você ajudou a eleger, bicho? Pera um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se a gente escutou certo. É isso mesmo? Evidente que havia ali uma orientação da SECOM para isso, né? Que era parecer que eu era tóxico, que eu era radioativo pro governo, porque eu havia criticado Eduardo Leite. Detalhe, Eduardo Leite votou em Bolsonaro em 2018, fez campanha para Bolsonaro, e em 2022, Eduardo Leite ficou na dúvida, no primeiro momento, sobre quem votar. E ele só se elegeu governador do Rio Grande do Sul com o apoio da esquerda. Sim. Senão, seria o Onyx Lorenzoni, o candidato de Bolsonaro. Que era a única criatura que não podia entrar. Exato. Mas então Paulo Pimenta fez esse trabalho de defenestração da minha imagem de uma maneira sórdida. Assim, eu vou dizer isso pra você, e eu digo sem medo agora, porque eu queria dizer isso pra alguém que eu gostasse. Paulo Pimenta é um mau caráter. Putz, olha... Ô ministro Flávio Dino da Justiça, por favor, eu peço que o senhor investigue, né, as falas aí do senhor Jean Willis, né, porque o que ele tá fazendo é uma acusação muito grave, dizendo que existiu uma coordenação de ataques contra Jean Willis, utilizando a máquina do governo federal, com a participação de uma imprensa que, segundo ele, recebe verbas do governo federal para poder atacar um sujeito que se tornou... uma pessoa a ser combatida pelo governo do Lula, o mesmo Jean Willis que ajudou a eleger esse governo, aliás, esse desgoverno. Olha, estamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, estou aguardando aqui uma investigação sobre isso. Mas é claro que isso não vai acontecer, né, gente? Só vale para um lado, mas vamos continuar. E então, quando isso aconteceu, Márcio, eu pensei, na minha vida é muito assim, eu disse, não é isso, eu não tenho que estar no governo, porque se pra estar no governo eu tenho que me silenciar, eu não posso criticar o Eduardo Leite. Se pra estar no governo eu não posso apontar os equívocos do próprio Lula, digamos assim, eu não quero estar. Eu não sou esse. Ô louco, Jean Willis deixando muito claro de que dentro do governo do PT não existe democracia, então Jean Willis está dizendo que ele não pôde criticar os erros do Lula, que foi criticar um governador que ele não concordava, ele foi fazer críticas à forma que a Secretaria de Comunicação estava trabalhando e ele foi silenciado pelo governo do PT e uma máquina atuou contra ele para tentar destruí-lo. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu vou viver, mas não verei de tudo na minha vida. Mas peraí, não é o mesmo partido que sempre se disse democrático, Jean Willis? Você não sempre afirmou para os quatro cantos que o Partido dos Trabalhadores sempre foi um partido que esteve sempre à frente na defesa da democracia e agora você diz que o PT foi, pelo menos com você nessas situações, um partido extremamente antidemocrático e que por isso você tá fora do governo?
Ah, não. Tá provando do próprio melzinho, né? Mas vamos lá. Eu sou o cara que enfrentou a Lava Jato no momento em que a Lava Jato era popular. E Moro era um herói construído pela televisão e aparecia todos os dias no Jornal Nacional. Eu tive a coragem de dizer que a Lava Jato era um movimento político, uma organização política de direita dentro do judiciário para criminalizar o PT e prender Lula injustamente. Eu tive a coragem de defender o governo Dilma contra o golpe. Na noite do impeachment, eu tive um momento de reação de indignidade. Eu experimentei indignidade de maneira tão violenta que depois do Bolsonaro dedicar o voto a um torturador e me xingar, me insultar com isso homofóbico que eu não vou dizer aqui, eu entrei numa espécie de transe e cuspi na cara desse sujeito. Paguei um preço altíssimo por isso. E eu não era do PT na época, eu era do PSOL. Ou seja, essa pessoa, que sou eu, não pode se submeter a silenciamentos, mesmo que seja do governo. Viu? O cara fez que fez, passou um baita de um vexame, acabou saindo do Brasil, né? E no final das contas foi utilizado apenas como uma escada para que Lula, a esquerda, voltasse ao poder e construísse narrativas contra Bolsonaro. É assim que a esquerda atua, Jean Willis. Você não acordou ainda pra vida, meu filho? Acorda! A turma te usou como escada, te usou o quanto queria, da forma que podia. E aí, quando viu que você não era mais útil, resolveu te descartar como qualquer coisa. E agora tu tá revoltado. Tá surpreso? Caramba, bicho. E eu acho, assim, na cabeça do Paulo Pimenta, não sei, que ele achava que eu queria um cargo. Eu não quero um cargo. Eu posso viver fora do governo, eu tenho um trabalho, eu sou jornalista, eu sou escritor, eu sou artista visual, assim, eu tenho uma coluna na Open Democracy, eu escrevo para Counterpunch, ou seja, não é o cargo, eu queria dar um trabalho pro governo, porque eu acredito nesse governo e acredito na democracia sobretudo, acho que a nossa democracia precisa ser defendida. Então, aí eu me apaziguei comigo mesmo e falei, Jean, que há males que vem pra bem. Não é, eu vou defender o governo Lula e vou defender a agenda que a gente acredita, que a gente votou nele por uma agenda, sim, fora do governo. Então, Paulo Pimenta, mau caráter, acabou me fazendo um serviço, um favor, entendeu? Bom, e diante deste desabafo de Jean Willis, sabe quem que tá revoltado com ele? O petista Zé de Abreu. O ator da TV Globo resolveu ir para as redes sociais e escrever o seguinte: acho que Jean Willis pagou mico, bancou e perdeu, jus esperneandi. E ainda complementou em outro post: Aero Willis denota idade, debochando da personalidade do Jean Willis. Bom, aí diante disso, Jean Willis então resolveu mais uma vez abafar nas suas próprias redes logo após a entrevista. Descobri algo tão ruim quanto o antipetismo da direita e da extrema direita na mídia neoliberal. O hater gado petista... hater gado petista, agora tem petista que é gado. Ai, que não aceita qualquer crítica ou revelação de fato ruim em relação a membros do governo Lula ou ao próprio Lula. Olha... O Jean Willis reforça que o PT, que tem uma turma dentro do PT que não gosta de democracia, que não gosta de críticas, olha só, e sai atacando e difamando a pessoa exatamente como fazia o hater gado bolsonarista com os críticos do governo Bolsonaro. Qual será o próximo passo? Me ameaçar de... E a palavrinha tá aí na tela, não posso ler. Olhou muito tempo para o abismo e este o olhou de volta. Cruzes. Os petistas saíram em defesa de Jean Willis, detonando o Partido dos Trabalhadores. Este, por exemplo, escreveu: o PT é muito democrático, mas alguns e algumas afiliados e afiliadas simpatizantes do PT não são. Sou filiado ao PT de Curitiba e nossa presidenta, nossa, tá bom, Gleisi Hoffmann me bloqueou lá no antigo tal. E continuo bloqueado até agora por ter criticado algumas atitudes dela. Outro exemplo é Marina Silva, que após assumir o ministério não aceita crítica nenhuma e também me bloqueou. Isso com certeza não é democracia. Olha só as Alices acordando do país das maravilhas, descobrindo que o partido, que a turma que eles tanto defenderam, ajudar a eleger, na primeira oportunidade que tem, os descartam e agem de maneira totalmente antidemocrática. Olha só que cosita, olha, sejam bem-vindos a uma pequena amostra da Venezuela, do regime ditatorial que vocês, mesmo assim, diante disso tudo, seguem defendendo. Mas olha, Jean Willis, petistas que estão revoltados, dizendo que foram traídos pelo Lula, dizendo que o PT não tá sendo democrático, que a democracia não tá prevalecendo. Calma, o amor venceu, isso é o que mais importa. Jean Willis não tá contente com o Lula, tá revoltado com o PT. Faça o seguinte, eu aprendi com vocês. Faz a letra do amor que tudo vai passar. Mas se mesmo assim, se uma letra do amor for feita e nada que resolver, façam então o L duplo, o duplo L. Tenho certeza que com esta força dobrada, tudo vai se resolver. Até porque, repito, o amor venceu.
Bom, pessoal, depois dessa eu já não preciso dizer mais nada. Eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintz, te vejo na próxima oportunidade. Tchau, tchau.